Deus, irmãos. Boa noite. Quantos estão felizes nesses dias? Quantos creem que o Senhor tem cuidado de nós? Amém? Nós já tivemos 2 palavras poderosas através do discipulador Josué e do líder Wellington. E eu creio que nessa noite não será diferente. Amém? Eu agradeço ao Senhor todos os dias porque o véu foi rasgado. E nós podemos entrar, nós podemos ter livre acesso à presença de Deus. Nós podemos nos mover no sobrenatural, nós podemos andar sobre as águas e ir ao encontro de Jesus. E é isso que nós vamos declarar nessa noite, que Deus, Ele não rejeita a oração. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Ergue as tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Não rejeita a oração. Oração é alimento. Declare isso na sua casa. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Ergue as tuas mãos, tua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor.
exalte a Ele com muito louvor, com muito louvor, com muito. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Exalte a Ele aí na sua casa, ofereça a sua adoração ao Senhor, ofereça um cântico a Ele. Santo, Santo, Santo. Santo, Senhor, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Senhor, com muito louvor, 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 com muito louvor. Santo, Santo. Mova assim a adoração aí na sua casa. A Bíblia diz: entoai ao Senhor um cântico novo. Eu queria te desafiar aí na sua casa, você oferecer a sua adoração a Ele. Amém? Nós não precisamos de uma canção, mas precisamos de um coração rendido a Ele nessa noite. Ofereça a sua adoração a Ele. Diga: Senhor, Tu és santo e não há outro, não há outro, não há outro. Senhor, nesta noite nós estamos aqui para Te render graças, Te render adoração com muito louvor, com muito louvor. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia, glória a Deus. Que possamos sempre louvar ao Senhor com muito louvor com as nossas vidas, amém? Louvor poderoso nas nossas vidas. Antes de a gente começar, eu queria estar orando, entregando esse momento nas mãos do Senhor, amém? Feche seus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar esse tempo, Deus, nas suas mãos, Pai. Que o Senhor, Deus, possa estar na casa, Deus, de cada um que esteja assistindo esse vídeo agora, Pai. Deus, que a sua presença, Deus, e o seu amor possa ser real na casa e na vida de cada um, Deus. Se existem pessoas, Deus, neste momento que estão assistindo sozinhas, que elas possam saber que elas não estão realmente sozinhas, porque o Senhor está junto com elas, Pai. Que o Senhor possa estar trazendo conforto, Deus, para a vida, Deus, de cada um, independente da situação que está passando, Deus.
Que cada palavra dita aqui, Deus, não possa ser interpretada de alguma maneira errada, Deus, mas que o Senhor possa estar direcionando essas palavras, Deus, direto ao coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje nós estamos no nosso terceiro dia da nossa campanha e tem sido poderoso, né? Segundo a gente teve a palavra do discipulador Josué e ontem com o líder Wellington e foi poderoso. Amém? E hoje eu queria dar continuidade com vocês, falando sobre mover-se no sobrenatural, tira você da beira do caminho e leva para o caminho. Hoje eu quero falar com vocês sobre um mendigo que ele, além de tudo, ele ainda era cego, mas que depois de tudo, ele acabou se tornando um testemunho ambulante. É um cara que a história dele, apesar de curta na Bíblia, pode se tornar como referência para nossas vidas. Amém? Eu queria estar falando com vocês hoje sobre o cego Bartimeu. Um homem que foi muitas vezes desacreditado, um homem sem futuro, incapaz, discriminado muitas vezes pela sociedade, mas que se tornou um testemunho vivo naquela situação. Amém? Eu queria estar lendo com vocês Marcos 10, 46 até o 52. Amém? Abra sua Bíblia. Diz assim: e foram para Jericó, quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele continuava gritando cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse aos seus discípulos: chamem o cego. Chamaram, e então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se, deu um salto e foi aonde estava Jesus, que lhe perguntou: o que quer que eu lhe faça? E o cego respondeu prontamente: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé te salvou. E imediatamente passou a ver e foi seguindo a Jesus estrada fora. Olha que história magnífica. Um mendigo que estava à beira do caminho, e quando ele soube que Jesus estava passando, quando ele escutou que Jesus estava se aproximando, ele prontamente começou a gritar, falou: Jesus, Jesus, eu aqui, eu aqui. Ele começou a gritar para chamar a atenção. Mas antes de tudo, eu queria te explicar quem era Bartimeu. O significado do nome dele, o primeiro, Bar, significa filho de. Ou seja, o nome deles completo seria filho de Timeu. Como diz na própria palavra, tem um versículo que fala sobre o pai, quem era o pai dele. Uma curiosidade que toda vez que o nome de alguém é mencionado na Bíblia, indica que essa pessoa ela tinha uma importância na sociedade na época. Então todo nome que é citado na Bíblia, ele tinha alguma importância. Então vamos lá. Se ele era filho de Timeu, Timeu tinha uma importância na sociedade. Mas olha como que o filho dele estava, um mendigo e cego. Sabe, isso não é tão raro de nós vermos pessoas com uma família bem estruturada, mas que optam por, às vezes, morar em rua. Às vezes aconteceu algo na vida dela que acabou fazendo com que ela tome essa decisão. Mas em nenhum momento alguém decide ficar cego ou fala assim: não, cansei de ver, vou ficar cego. Não, cara, imagina que horrível que não deve ser você não poder enxergar. Existem duas situações: ou você nasce já não enxergando, que já deve ser horrível, você não saber como que é as coisas, você não saber como que é, sei lá, a cara do seu pai, o rosto do seu pai, da sua mãe. E existe a situação também onde você enxergava, às vezes aconteceu um acidente, alguma coisa do tipo, e você não consegue mais ver. Mas de qualquer forma, isso é horrível, sabe? Muitas das vezes nós estamos cegos. Mas você fala assim: Arthur, mas eu enxergo perfeitamente. Eu uso óculos, eu uso 2,5 em cada olho.
se eu tirar o óculos aqui, eu não enxergo ninguém de longe. De perto eu até enxergo, mas de longe eu não enxergo ninguém. E pra mim, ficar sem óculos já é, cara, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é procurar meu óculos. E antes de dormir, a última coisa que eu faço é deixar o óculos do lado da cama. Porque se eu fico sem, eu não consigo. Dá uma agonia, uma aflição que eu não consigo enxergar. E sabe, ninguém decide ficar cego. Na Bíblia não diz como que ele chegou nessa situação de ficar cego e ser morador de rua, ser um mendigo. Não diz sobre isso. Mas muitas das vezes você pode falar, mas Arthur, o que tem a ver um mendigo cego comigo? Sabe, muitas das vezes você pode falar, mas eu enxergo muito bem, eu não tenho nada a ver com esse cara. Mas a pior cegueira que existe não é somente a cegueira física, mas a cegueira espiritual. Sabe, muitas das pessoas têm vivido nos dias de hoje, batendo cabeça de um lado e para o outro. Tem simplesmente feito as coisas que dão na telha, sem pensar, traçar um plano, alguma coisa do tipo, como se estivesse vivendo a sua vida do jeito que ela, sei lá, do que a vida te levar. Mas tudo isso acontece porque nós, muitas das vezes, temos vivido cegos espiritualmente. Às vezes nós caímos em ciladas, entramos em portas que não deveríamos entrar, ou então até mesmo em relacionamentos que nós não deveríamos entrar porque nós estamos cegos espiritualmente. Sabe, meus amigos, muitas das vezes essa cegueira é muito pior do que uma cegueira física, do que uma cegueira que você não consegue enxergar as coisas. A cegueira espiritual, ela pode acabar acabando com a sua vida em uma simples atitude, uma simples decisão que você faz. Precisamos pedir para que o Senhor nos ajude. Lá em Apocalipse 3:18, a Bíblia nos dá uma orientação. Diz para que nós possamos comprar colírios que nos ajudarão a enxergar apropriadamente. Precisamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a viver uma vida de acordo com aquilo que Ele tem reservado para nós. Sabe, antes mesmo de você nascer, antes mesmo dos seus pais pensarem em ter você, Deus já sabia da sua existência. Ele já tinha traçado algo para a sua vida. Ele já tinha traçado um destino para você, um plano de vida. Mas a cegueira, muitas das vezes, tem nos desviado desse caminho. Tem nos desviado daquilo que Deus tem preparado para nós a cada dia. A segunda condição de Bartimeu é que ele estava vivendo de uma vida de mendigagem. Isso aponta para uma pessoa que está vivendo uma vida de caridade alheia, onde simplesmente ele está vivendo daquilo que as pessoas dão para ele. Ele está vivendo simplesmente da boa vontade de alguém, de dar uma esmola para ele, de dar um pedaço de pão, de dar alguma coisa para ele viver. E sabe, muitas das vezes você pode falar, mas Arthur, eu trabalho, eu compro as minhas próprias coisas. Mas às vezes você não tem vivido a vida do Senhor com as suas próprias pernas. Às vezes você só tem se alimentado daquilo que as outras pessoas têm ministrado sobre você. Não que isso seja errado como um todo. Não que você se alimentar das palavras que as outras pessoas fazem é errado. Não, isso é muito bom. Traz crescimento para nossas vidas. Mas a gente precisa entender e aprender a nos alimentar sozinho. Um bebê, quando ele é criança, ele precisa da mãe para se alimentar. Mas a partir de uma certa idade, ele já sabe onde está o armário com a comida, a geladeira com o alimento. Ele sabe que se ele estiver com fome, ele pode ir lá no armário, pegar uma bolacha, pegar uma coisa para matar a fome dele. E muitas das vezes a nossa vida espiritual tem sido desse jeito. Nós temos vivido simplesmente com aquilo que o pastor tem pregado nos nossos cultos de domingo, aquilo que nós temos ouvido durante a nossa semana na célula, enfim. Sabe, lá em Apocalipse 1:6 diz assim: e nos constituiu rei, sacerdotes e filhos. Como rei, você tem autonomia, você tem propriedade para manter um reino, para manter uma população. Financeiramente, com mantimentos, enfim, você tem autonomia, porque é isso que um rei faz. Você, como um sacerdote, você consegue definir o nível espiritual da sua vida. Quanto mais lenha, mais fogo. Quanto mais lenha, mais fogo vai queimar dentro de você. Você não precisa depender de que outras pessoas vão e entreguem o sacrifício. Não, isso já acabou no Velho Testamento. O véu já se rasgou de cima a baixo, cara.
Você tem liberdade e livre acesso no trono do Senhor. Você tem liberdade e livre acesso para chegar no Senhor. Senhor Deus, o que o Senhor tem de novo para mim hoje? Deus, o que o Senhor tem preparado para mim nesses dias, nessa semana? Você tem liberdade para fazer isso. E você, como um filho, você tem direito a tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Deus, Ele morreu a minha e a sua morte. Ele ressuscitou a morte que nós merecíamos e não merecíamos ressuscitar, para que nós tornarmos co-herdeiros junto com Ele. Você ser co-herdeiro é você ser herdeiro juntamente com Ele. Você está sentado junto com Ele no trono. Amém? Você é amado. Você, como um filho, você é amado. Deus te amou primeiro, cara. Antes mesmo que Ele soubesse se você ia amar, você ia decidir aceitar Ele como seu Senhor e Salvador. Ele já tinha te amado. Mas nós falamos sobre a condição de Bartimeu, mas eu quero falar onde ele estava. Sabe, a condição que ele estava, juntamente aonde ele estava, tem tudo a ver para o milagre ter acontecido. Sabe, o texto diz que ele estava à beira do caminho. Ao longo da Bíblia a gente encontra alguns significados para essa frase. Lá em Lucas 8,5 ele diz assim: lugar onde a palavra é roubada. Em Salmos 14,5 é definido como lugar de ciladas. E lá em Mateus 21,19 é o lugar onde faltam frutos, como aconteceu com a figueira seca. Você está à beira do caminho não é algo bom. Sabe, muitas das vezes, depois que nós convertemos, nós entregamos a nossa vida para o Senhor. Nós falamos: Jesus, eu quero seguir os seus caminhos. É interessante que na Bíblia Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas muitas das vezes nós não temos entregado as nossas vidas por inteiro para Ele. Às vezes você tem entregado a sua vida espiritual para Ele, você tem entregado as suas finanças para Ele, você tem entregado o seu relacionamento com Ele, mas às vezes você tem deixado de lado o relacionamento com Ele. Às vezes você tem então seguido a Jesus, mas tem outras áreas que você não segue por completo a Ele. Você não tem seguido o mesmo caminho, você tem tomado decisões sem consultar a Ele, e isso te deixa à beira do caminho. Mas assim como Bartimeu, que venha o extraordinário milagre da sua resposta, gerando um testemunho sobrenatural. Mas Arthur, que resposta foi esse que Bartimeu respondeu? O texto diz que assim, que Bartimeu, ele tinha grande necessidade. Bartimeu, ele, além de querer o milagre, isso queimava no coração dele. Isso era algo que ele ansiava dia após dia. Ele não queria estar naquela situação. Muito pelo contrário, ele queria que alguém de alguma forma ajudasse a ele. Naquela época eu tenho certeza que a fama de Jesus tinha espalhado. E ele já tinha conhecimento de Jesus, que um dia ele poderia passar por lá. E ele já estava esperto. Ele já sabia que, quando eu escutar um burburinho, quando eu escutar uma multidão, pode ser Jesus. Então assim que eu escutar, eu vou começar a gritar, eu vou começar a tentar chamar a atenção dele. E muitas das vezes nós não temos colocado isso como prioridade em nossas vidas. Às vezes nós não temos colocado a expectativa da transformação no centro do nosso coração. Um ponto interessante também é que Jesus viu que ele era cego. E que ele queria era uma cura da visão. Mas mesmo assim, Jesus chegou até ele e perguntou: o que você quer? Cara, era muito fácil o cego falar assim: você não está vendo que eu estou cego não? E que eu quero ser curado? Ele podia dar uma resposta curta e grossa para Jesus. Mas ele sabia quem que era. Jesus, ele perguntou, porque ele também sabia, mas ele queria ouvir da boca dele: o que você quer? O que você quer que eu faça por você? E aí ele responde instantaneamente: Jesus, eu quero ver novamente. Sabe, ele queria perguntar para aquele cego, porque ele queria saber se ele realmente entendia quem ele era, quem Jesus era para ele. Ele queria entender queria saber se ele tinha entendido de que ele era o Filho de Deus que faz milagre. E por isso Bartimeu, ele tinha fé em Jesus e por isso ele foi curado. Na palavra de Deus até diz: você foi curado pela sua fé, a sua fé
te salvou e te curou. Sabe, ter uma necessidade queimando no seu coração, no meu e no seu coração, é um grande fator para que o milagre possa acontecer. Sabe, não adianta nada você precisar de um milagre, mas se isso não queima dentro do seu coração, se isso dia após dia não te indigna. Sabe, em Romanos 12:2 diz assim: não vos inconformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você for procurar o que é não vos inconformeis, é você não se amoldar aos padrões desse mundo. Você não se amoldar é você não se conformar com aquilo que nós temos vivido nos dias de hoje, com aquilo que a sua célula tem passado nos dias de hoje. Muitos irmãos nós têm deixado de caminhar junto conosco. Isso nos deixa muito triste, porque você vê que a pessoa simplesmente está deixando de lado o que deveria ser o principal na vida dela. Mas sabe, quando você está indignado, quando tem algo queimando no seu coração, é batata, cara. Isso vai acontecer. O que tem tirado o seu sono nesses dias? O que tem te indignado dia após dia? O que tem queimado dentro do seu coração? Na palavra de Deus diz: existe um fogo cerrado no meu peito que não me dá descanso. Ei, mantenha essa chama acesa no seu coração. Sabe, o desejo de Bartimeu era tão grande que quando ele escutou, ficou sabendo que Jesus estava passando por lá, ele começou a clamar. Ele começou a gritar: Jesus, Jesus, olha eu aqui. Eu imagino que deveria ter uma multidão ali, e que ele deveria estar gritando muito, muito, muito. E as pessoas ao redor dele deveriam estar olhando e falando: dá para você ficar quieto aí que Jesus está falando e eu não estou escutando? As pessoas muitas vezes estavam deixando ele de lado, mas ele não se importou com isso. Ele queria um milagre, não importasse o que precisasse. Ele começou a gritar, ele deixou a vergonha de lado, e teve iniciativa e coragem. Sabe, Bartimeu, ele tinha um ponto que era muito importante para que o milagre acontecesse. Ele tinha a fé operante. Ele tinha a fé de que Jesus poderia curar ele naquele momento. Sabe, a sua prontidão na resposta foi determinante para que o milagre acontecesse. Ele não mediu esforços para abandonar a sua proteção. Mas Arthur, que a proteção é esse? Na Bíblia diz, ele abandonou a sua capa. Imagina, ele era cego e a única coisa que ele poderia se proteger era uma coberta. Imagino que seria uma coberta, algum pano, alguma coisa do tipo. Esse item era de grande importância para ele, porque protegia ele tanto da chuva, quanto do sol, quanto do frio, quanto do calor, enfim, protegia ele, dava uma proteção para ele. Mas quando Bartimeu escutou que Jesus estava vindo, e aí Jesus mandou chamar ele prontamente deixou a sua proteção de lado e decidiu entrar na proteção do Senhor. Sabe, ele decidiu sair da sua zona de conforto e entrar debaixo da proteção do Senhor. Até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos ajudado. Sabe, decida sair da sua zona de conforto e aceitar o desafio. Muitas das vezes às vezes não temos sido cegos, mas nós temos deixado a nossa zona de conforto falar mais alto. Nós não temos saído da nossa zona de conforto para enfrentar o desafio que o Senhor tem colocado para nós. Sabe, nesses dias, dê a resposta certa para Jesus. Siga Jesus em todos os seus caminhos, não fique à beira, cara. Entregue sua vida por completo a Ele. Às vezes você pode estar falando: mas não acontece isso, na vida do fulano acontece isso, ele está sendo promovido, ele está comprando uma casa, ele está, enfim, trocando de carro, por que isso não acontece comigo? Às vezes você pode estar à beira do caminho em alguma área da sua vida. Às vezes você pode não estar entregando tudo para Jesus. Sabe, nada aconteceria se não houvesse a presença do Senhor. Nada aconteceria se Jesus não estivesse naquele lugar. Bartimeu, ele podia fazer tudo o que ele fez, de gritar, espernear, largar sua proteção, dar um salto e ir correndo em direção a Jesus, mas se Jesus não estivesse ali, cara, de nada isso acontecer. Sabe, Jesus, Ele é a presença que tem que estar conosco dia após dia. O seu milagre não vai acontecer se o ambiente não estiver apropriado para isso. O seu milagre não vai acontecer se Jesus não fizer parte desse ambiente.
Sabe, a presença dele é essencial para que esse milagre aconteça, para que nós possamos ter experiências sobrenaturais. Eu queria colocar isso na mente de você. Cara, não vai haver um milagre, não vai haver mudança de vida se a presença do Senhor não estiver junto com você. Se aquilo que você quiser não for prioridade para a sua vida, não vai acontecer. Não adianta o quanto que você tentar, o quanto que você orar, o quanto que você jejuar, cara. Não adianta. Isso não vai acontecer se não houver Jesus. Às vezes a falta de experiências extraordinárias com Jesus é a falta da presença dele conosco. É a falta dele estar junto com você, lado a lado, cara. Deixa eu te falar, nós temos passado por momentos tão difíceis nessa pandemia, nessa quarentena, cara. Mas, independente do seu posicionamento, independente daquilo que você tem feito, Jesus tem estado junto com você. Sabe, decida a não estar mais na beira do caminho, cara, mas decida estar junto com Ele no caminho. Siga Ele em todos os passos, cara. Jesus, Ele já disse, eu já falei aqui, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe nenhum outro caminho a não ser Jesus. Se entregue totalmente a Ele. Se entregue dia após dia, falando: Jesus, eu quero conhecer algo novo no Senhor. Eu quero conhecer algo diferente para o Senhor, Deus. Dia após dia tem esse anseio, tenha isso queimando no seu coração, de falar: Jesus, aonde eu estou errando? Senhor, onde eu estou errando que eu preciso melhorar? O que eu preciso entregar para o Senhor? Amém? Eu queria estar orando por você neste momento. Você pudesse ficar em pé aí na sua casa, para que você possa sair do meio do caminho e realmente seguir a Jesus em todos os seus caminhos. Amém? Fique de pé. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida, Deus, de cada um que está aqui assistindo essa live nesse dia, Pai. Que o Senhor, Deus, possa estar abençoando, Deus, a vida, a casa de cada um deles, Pai. Nós declaramos, Deus, que não haja medo de se entregar totalmente ao Senhor, Deus. Que não haja, Deus, temor, que não haja simplesmente um medo de falar, de não entregar tudo ao Senhor. Pai, que nesses dias, cada um que está assistindo possa entender, Deus, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Pai. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para que desista da sua promessa, Pai. O Senhor tem planos traçados para nós. O Senhor tem projetos para nossas vidas, Pai. Que possamos, Deus, dia após dia entender o real significado de vida e vida em abundância que o Senhor tem preparado para nós, Deus. Pai, que se há alguma pessoa neste momento, Deus, que não tem entregado tudo para o Senhor nessa noite, que o Senhor, Deus, possa estar direcionando ela aquilo que Ele precisa entregar, Deus. Deus, que ela possa simplesmente entregar por completo a todas as áreas da vida dela, Pai. Deus, que o Senhor possa passar a ser prioridade na vida dos meus irmãos, Pai. Que eles possam entender, Deus, dia após dia que na sua palavra diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que eles possam, Deus, buscar o Senhor como prioridade, Deus, na vida deles. Que eles possam buscar o Senhor, Deus, como principal motivo na vida deles, Pai. Que possa, Deus, queimar, Deus, o desejo de conhecer, o desejo, Deus, de se aprofundar ainda mais, Deus, no Senhor. Deus, que possamos, Deus, ser assim como o cego de Bartimeu, ter uma história de renovação e de superação, Deus, e ser um testemunho ambulante, ser um testemunho para onde quer que nós estivemos, Deus. Que possamos, Deus, ser referência, Deus, em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós estivemos, Deus. Deus, que no trabalho, Deus, do meu irmão, ele possa ser referência. Deus, que na família dele, ele possa ser uma referência para cada um que está lá, Deus. Que ele possa, Deus, dia após dia, seguir o Senhor nos seus caminhos, em nome de Jesus. Amém? Espero que a palavra do Senhor tenha falado com você nessa noite. Eu espero que você simplesmente entregue a sua vida por completo para o Senhor. Existem pessoas que têm estado caminhando conosco para te direcionar para o caminho certo. Se você está em dúvida em tomar uma decisão, se você está em dúvida se isso deve ser o caminho certo a seguir, cara, existe o seu líder, o seu discipulador, o seu pastor, a sua pastora, o seu discipulador, enfim. Existem pessoas que estão dispostas a te ajudar em qualquer decisão na sua vida. Algo que eu tenho aprendido muito a
enquanto caminho com o pastor Clóvis e com o Vitor, é de sempre comunicar, de perguntar para eles o que eles acham da decisão. Porque além disso, você está tendo uma pessoa que é mais experiente falando para onde você deve ir. Existe uma cobertura espiritual através disso. Às vezes nós queremos tomar uma decisão simplesmente na nossa cabeça, mas às vezes nós não temos sido encaminhados para o caminho do Senhor. Nós não temos caminhado em direção ao propósito eterno que Deus tem preparado para nós, mas nós temos tomado outra decisão. Se permita se entregar por completo ao Senhor nesses dias. Amém? Muito obrigado porque você assistiu até aqui. Se você foi abençoado de alguma maneira, eu queria que você compartilhasse esse e os outros links que nós temos feito das outras lives. É importante que você compartilhe com alguém, posta no seu Instagram, no seu status, manda para os seus amigos. Enfim, eu creio que vai ser bênção para você e para as pessoas que vão receber esse link. Amém? Que Deus possa estar abençoando a noite de vocês, que você possa ter uma noite de descanso, um dia abençoado. Não sei a hora que você deve estar assistindo isso, mas que o Senhor continue do seu lado e caminhando junto com você. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.